Esté enviou a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim durante 3 dias. Não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois iremos falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. Se eu tiver que morrer por causa disso, morrerei. Aí Mordecai fez tudo o que Esté havia mandado. Posicionamento. O que uma rainha, um rei precisa ter? Posicionamento. Esté se levantou e se posicionou e liderou o povo em jejum e oração durante 3 dias. Um rei e uma rainha digna é aqueles que se posicionam em jejum e oração pelo povo. Um rei e uma rainha que se posiciona pelo povo, que ama o povo, que zela pela vida do seu povo. Isso é um verdadeiro pastor. Aqueles que lutam pelo povo, que oram pelo povo, intercede pelo povo, jejua pelo povo, são os verdadeiros pastores que Deus escolheu. Jejum e oração salvou uma nação. Esté se levantou em jejum e oração e liderou o seu povo em jejum e oração. E venceram um decreto de um rei de morte contra todos os judeus. Posicionamento é digno apenas de reis e rainhas, líderes de verdade, pastores de verdade, que não são Maria vai com as outras, que não recebem ordens, mas eles mesmos se posicionam, se levantam, eles mesmos falam com o próprio Deus. Não precisam estar por aí como meninos de recado, por aí procurando profecias, revelações, por aí procurando pastores. Não. Líderes de verdade, pastores de verdade, reis e rainhas de verdade, eles se posicionam, eles falam com o próprio Deus para pedir discernimento, sabedoria. Eles obedecem quando Deus manda, faz isso. E foi isso que Esté fez. Por isso foi escolhida, por ser sábia, ouvir a Deus e obedecer a Deus. Deus colocou no coração de Esté que ela jejuasse durante 3 dias e chamasse todo o povo para jejuar. Segundo, se Mordecai não obedecesse às ordens de Esté porque era uma mulher, aquele povo teria morrido. O conjunto é que faz a vitória. Não adianta eu ser um rei e uma rainha cuidando de um povo que não quer obedecer às ordens do rei e da rainha, se essa ordem veio de Deus, se essa ordem veio do trono. Se temos um profeta e queremos uma profecia, então ouve o que o profeta está falando e obedece. Se queremos ser salvos de uma guerra, da morte, da fome, então que nós possamos estar ouvindo o que o nosso rei está falando. Mordecai era um homem, mas ouviu quando Esté falou. Ela era uma mulher, mas Mordecai obedeceu Esté. Se Mordecai fosse machista e não obedecesse a ordem de Esté, que era uma rainha, como aquele povo se salvaria? Entrando na presença do rei sem ser convidado, que era uma coisa que não podia, era um decreto de morte. Quando eu vou me apresentar para Deus, eu preciso estar em santidade. É isso que a palavra quer dizer. Esté precisava estar totalmente santa, coberta de oração, para se apresentar na presença de Deus, do próprio rei. Nós precisamos estar em santidade, jejum, oração, obediência, para se apresentar diante de Deus. E Esté
foi se apresentar diante do rei, era seu marido, mas era um rei, uma autoridade máxima daquele local. Ela precisava estar em jejum e oração, em santidade, santificação, para que Deus viesse a intervir por ela. Porque se a ordem de Deus foi jejua 3 dias, chama o povo para jejuar 3 dias, então essa era a ordem de quem? De Deus. Se Esté não obedecesse a Deus, ela teria vencido? Não. Se Esté fosse rebelde como Varte, ela teria vencido? Não. Se Esté fosse uma mulher desonrosa a Deus e ao seu marido, ele teria levantado o cetro? Não. Esté foi salva quando entrou naquele local sem ser convidada, que era proibido, porque ela era uma mulher boa, uma mulher excelente, uma rainha excelente. Ela era obediente a Deus, tinha fé, força, coragem. Ela enfrentava as lutas com jejum e oração e obediência a Deus. E Mordecai, quando obedeceu a sua ordem, entraram no mesmo propósito. Precisamos lutar do mesmo lado para que possamos vencer as guerras. Ninguém lutando dividido vence guerras. É outra lição que nós aprendemos. Ninguém dividido vence guerra. Se eu sou judeu, eu preciso estar do lado dos judeus. Se o meu rei está no trono, eu preciso estar do lado dele. Eu não posso estar dividido em rebeldia. Se o meu rei está ali, eu preciso estar em obediência a ele. E Esté liderou aquele povo, aquela nação. Se posicionou e o povo obedeceu. A ovelha verdadeira ouve a voz do seu pastor. A ovelha verdadeira obedece o seu pastor. E ali, o pastor era Cristo, o nosso pastor é Cristo. E usou Esté para salvar aquele povo. O nosso pastor é Cristo. E abaixo de Cristo, ele usou Esté para cuidar daquele povo, para salvar aquele povo. Mas Esté só salvou aquele povo porque ela obedeceu ao chamado que Deus a chamou. Se nós não obedecermos ao nosso chamado, nós não podemos vencer batalha nenhuma. Se Deus nos chamou, então por que somos desobedientes quando Ele dá uma ordem? Se Ele te chamou para orar, então ore. Se Ele te chamou para jejuar, então jejue. Se Ele te chamou para profetizar, então profetize. Se Ele te chamou para cantar, então cante. Se Ele te chamou para alimentar ovelhas, para pastorear, então faça isso. Se Ele te chamou para criar congregações, então faça isso. Se Ele te chamou para ensinar a palavra, então faça isso. Se Ele te chamou para ser um pregador, um evangelista, então faça isso. Deixa a opinião dos outros de lado, porque se Esté fosse olhar para a opinião de Amã, ela tinha morrido e todo o seu povo tinha morrido. Ela ignorou o inimigo. A maior lição é: ignore o seu inimigo e obedeça àquele que é o seu pastor verdadeiro, Jesus. Obedeça a Jesus e você sempre vai ter vitórias. Obedeça a Jesus e Ele te livrará da morte, não só nesta vida, mas na eternidade. Obedeça ao pastor verdadeiro Jesus e você sempre será vitorioso ao lado dele. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos que estar em obediência ao nosso pastor. Se eu sou igreja do Senhor, ovelha do Senhor, eu tenho que obedecer ao meu pastor, que é Jesus Cristo. E se Ele escolher alguém para colocar aqui na terra para servi-lo e nos servir, temos que estar alinhado com este povo. Vamos procurar quem está alinhado com Cristo, com o nosso pastor verdadeiro. Quem estiver alinhado com Cristo, nós vamos também nos alinhar com Ele. Não devemos nos alinhar em julgo desigual. Se Jesus é o nosso pastor, então quem tem outros pastores por aí, não devemos andar em julgo desigual com essas pessoas. Devemos nos alinhar a pessoas de julgos iguais a nós. O meu pastor é Jesus e o seu. Temos que nos alinhar ao nosso pastor verdadeiro para vencer as batalhas, assim diz o Senhor.